Ben 10 é o melhor desenho da minha época. Não só por ter vários tipos de aliens, ação, uma história bem feita capaz de me fazer rever o desenho umas 500 vezes, mas porque, assim como a maioria dos desenhos antigos ensinava alguma coisa, seja coragem, responsabilidade, lealdade, ou que maus tratos de animais viram esporte se tiver ginásio envolvido, Ben 10 ensinava sobre amadurecimento. E talvez nenhum arco mostre isso tão bem quanto o arco do feedback, porque aquilo não fala só de poder, fala de perda, fala de culpa e fala sobre uma coisa que muita gente não sabe fazer: se perdoar. O feedback era o alien favorito do Ben de 11 anos. Ele usava ele pra tudo, seja para salvar civis de um prédio pegando fogo, por uma perseguição e qualquer outro tipo de situação que algum outro alien seria uma melhor opção. Não. Você não. Não é muito difícil entender o porquê. O feedback era o tipo de alien que combinava perfeitamente com o Ben daquela fase. Elétrico, estiloso, agressivo, poderoso, rápido, divertido de usar e visualmente marcante. Era o tipo de transformação que fazia uma criança se sentir imparável. Meio que ele funciona como uma espécie de droga para o Ben, tanto que ele começa a ficar viciado e cada vez mais dependente do alien. Essa dependência do Ben no feedback chamou a atenção do Azimuth. E bem, o Ben foi avisado, mas continuou. Na luta contra o malware, o Ben usa o feedback como sempre fazia, mas dessa vez não funciona. O malware consegue inverter a situação. Então, acontece um momento traumático. O feedback é arrancado do Omnitrix e desde então ele fica bloqueado. Esse é o ponto central da história, porque ali o Ben não perde só um poder, ele perde o alien favorito, perde a forma que mais confiava, perde quase uma extensão de si mesmo. E pior, perde depois de ter sido avisado. Por isso essa cena pesa tanto, porque não vira só tristeza, vira culpa. É como se a dor viesse acompanhada de um pensamento impossível de ignorar. Eu fui avisado, eu insisti nisso. Depois disso, Ben basicamente entra em uma depressão. Tem teorias que dizem que ele parou de usar o Omnitrix por causa disso. Enfim, a perda do feedback marca ele de um jeito diferente. Não é como trocar de alien ou perder uma luta qualquer. Aquilo mexe com a identidade dele, porque o feedback tinha deixado de ser apenas uma transformação útil. Ele já ocupava um lugar emocional. O Ben até seguiu em frente, mas a culpa não foi embora. Ele só ignorou ela. Anos depois, quando o malware volta, não volta só um vilão. Volta junto tudo que o Ben tentou deixar pra trás. A perda, a culpa, a lembrança daquele momento. A sensação que ele foi longe demais, que insistiu demais, de que estragou tudo sozinho. E é aí que o arco do feedback fica genial. Quando o feedback volta, aquilo não é só uma cena épica, não é só hype, não é só o Ben recuperando um poder, aquilo é reconciliação. O Ben não só recupera um alien, ele recupera uma parte de si que tinha ficado presa naquele trauma. E talvez o ponto mais importante de todo esse arco seja: o feedback só voltou porque o Ben conseguiu se reconciliar com a versão dele de 11 anos. Isso porque ele cresceu. O garoto que perdeu o feedback era outro, era impulsivo, era viciado naquela sensação de poder, era apegado demais ao que o feedback fazia ele sentir. Não era só sobre utilidade, não era só sobre força, era sobre se sentir imparável. Mas o Ben que encontra essa ferida de novo já não é mais esse garoto. E isso muda tudo, porque às vezes o que te impede de se perdoar não é só culpa, é o ego. Tem gente que não sofre só porque errou, sofre porque não aceita a própria imagem depois do erro. Como eu fui fazer isso? Como eu fui cair nisso? Como eu fui perder justo isso? Como que eu, que me achava tão esperto, tão forte, tão no controle, consegui estragar tudo desse jeito? E aí a dor deixa de ser só pela perda e vira humilhação interna, porque o erro quebra a imagem que a pessoa tinha de si mesma. E eu acho que tem muito disso no Ben, porque perder o feedback não foi só perder um alien, foi perder justamente aquilo em que ele mais confiava, aquilo que ele mais se apoiava, aquilo que fazia ele se sentir forte, especial, dominante, no controle. Ele perde uma versão de si, porque tem perda que dói pelo que vai embora, mas tem perda que dói mais ainda pelo que ela revela. O feedback indo embora revela pro Ben que ele não estava tão no controle quanto pensava, que ele não era invencível, e isso fere o ego, porque o ego gosta da ilusão do controle, o ego gosta da imagem de força, só que amadurecer quebra essa fantasia, ou pelo menos deveria quebrar. E é por isso que eu acho esse arco tão bom, porque o Ben não vence de verdade quando ele recupera o feedback, ele vence de verdade quando já não precisa mais dele do mesmo jeito. E esse é o ponto. Antes o feedback era quase uma extensão do ego do Ben. Depois ele deixa de ser isso. Antes o Ben usava o feedback porque aquela forma alimentava uma versão infantil dele. Depois, quando ele reencontra aquilo, já não é mais para sustentar vaidade, dependência ou ilusão de controle. É diferente. Agora o feedback já não é mais uma muleta emocional. É só um alien forte, um alien que ele gosta. E talvez seja exatamente assim com a gente. Porque muita gente não consegue se perdoar. Não porque é humilde, mas porque não suporta o ego partido. Porque
porque é uma imagem que perdeu de si mesma, é uma versão ideal que criou na cabeça, é uma fantasia de que nunca reagiria daquele jeito. Só que um dia a vida quebra essa imagem, e quando quebra, a pessoa pode fazer duas coisas: ou amadurece, ou vira escrava do próprio tribunal interno. E é isso que muita gente faz, erra uma vez e se condena por 10 anos, perde uma coisa e transforma aquilo em identidade, falha em um momento e decide que merece carregar aquilo pra sempre. E por que a pessoa faz isso? Porque no fundo parece justo, parece nobre, parece responsável, parece até humildade, mas não é. É só uma tentativa ou a falha do ego pagar a própria dívida com sofrimento. É como se a pessoa pensasse: já que eu não posso voltar no tempo, então eu vou me punir. Já que eu errei, então vou me acusar sem parar. Já que eu falhei, eu vou continuar me lembrando disso até doer o suficiente. Só que tem um problema: dor não redime ninguém sozinho. Autopunição não muda o passado. Autocondenação não cura a ferida. Só aprisiona mesmo. E eu acho que o Ben só conseguiu se reconciliar com o feedback porque, em algum nível, ele percebeu isso. Ele não era mais o garoto que perdeu seu alien favorito. Ele tinha crescido. Ele tinha errado. Sim. Tinha se apegado demais? Também. Tinha sido impossível? Com certeza. Mas ele também não era mais aquele garoto. E isso importa muito. Porque às vezes você continua se odiando por uma versão sua que já morreu faz tempo. Você continua se condenando por alguém que você já não é mais. Continua se olhando com os olhos do seu pior dia, do seu pior erro, da sua pior fase, como se aquele momento tivesse o direito de definir você para sempre. Mas não tem. Quem erra aprende, quem erra amadurece, quem erra, se não fugir da ferida, pode sair dela maior do que entrou. Só que para isso acontecer, precisa parar de confundir culpa com identidade. E esse é um dos maiores problemas de quem não consegue se perdoar. A pessoa não só diz, eu errei, ela começa a viver como se a verdade fosse, eu sou o erro. E isso destrói tudo, porque a culpa saudável diz alguma coisa que precisa ser reconhecida, corrigida e aprendida. Mas a culpa doentia diz, você merece continuar preso nisso para sempre. Uma aponta para arrependimento, a outra aponta para condenação. E tem mais um ponto: muita gente não se perdoa porque ainda está tentando desfazer o passado, tentando corrigir o erro. Esse é o problema. A pessoa não quer só paz, ela quer reversão, ela quer voltar no tempo, ela quer apagar o que fez, ela quer que nunca tenha acontecido. Mas como isso é possível, ela se pune. E enquanto se pune, sente que ainda está levando o erro a sério. Só que levar o erro a sério não é viver ajoelhada diante dele para sempre. Levar o erro a sério é aprender com ele, é assumir, é olhar sem maquiagem, é reconhecer, é reparar o que for possível. Então crescer e finalmente parar de se crucificar. Porque perdão próprio não é dizer, não foi nada, nem foi tão grave assim, tá tudo bem. Não. Perdão próprio é olhar pro estrago e dizer, eu fiz isso, foi minha responsabilidade, eu errei, eu fiz o mal, fui imaturo, fui longe demais, mas já foi, eu não posso mudar isso, mas posso garantir não repetir o mesmo erro, posso garantir que aprendi com isso. E talvez tenha sido isso que o Ben entendeu. Claro, o feedback voltar foi importante, mas o mais importante não foi o alien voltar, foi o Ben olhar para aquela ferida e já não ser mais dominado por ela. Foi ele perceber que aquele erro o fez crescer e transformou ele em alguém melhor. E talvez seja assim com a gente também. Você não se perdoa quando tenta minimizar o que aconteceu, ou então quando inventa desculpas. Você se perdoa quando encara a verdade inteira, aceita ela e decide seguir em frente. Quando você entende que arrependimento não foi feito para te deixar imóvel, foi feito para te transformar. Quando você entende que a culpa foi feita para alertar, não para governar, para corrigir, não para definir, para mostrar que algo aconteceu, não para dizer que o mundo acabou. E amadurecer é justamente isso, parar de querer voltar no tempo e começar a viver à altura do que você aprendeu com o que viveu. No fim, o mais importante não é que o feedback voltou, mas que o Ben já não precisa dele do mesmo jeito. Porque o perdão não acontece quando você recupera o que perdeu, e sim quando aquilo que te feriu deixa de mandar em quem você é.